Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Milão Conecta Podcast. Esse podcast que tem o intuito de conectar arquitetura, design e principalmente pessoas. Eu sou o Diogo Bes, host desse canal, e hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos do que Patrícia. A Patrícia é paisagista. Ela faz trabalhos incríveis, que a gente vai falar, que a gente vai até mostrar o Instagram de casas que ela já fez, que vocês podem entrar e observar. E eu sou suspeita a falar, porque a Patrícia é a minha paisagista preferida, né? Ela já fez obras conosco, inclusive a Milão, da SC 401, tem a assinatura da Patrícia, que todo mundo passa e elogia o paisagismo. E a gente vai falar sobre plantas e muito mais. Seja bem-vinda, Paty. Ai, legal. Obrigada. Ô, Paty. Patrícia. Patrícia ou Paty? O que prefere? Tanto faz. Paty, Patrícia, tudo certo. Porque comercialmente chama Patrícia, mas a gente tem os amigos em comum que chamam de Paty. Os dois batem. E assim, todo mundo que manda um WhatsApp pra mim e diz: Oi, Paty, tudo bem? Peguei o seu contato, já sei que foi algum amigo que indicou. Já estava na agenda. Paty. Que legal. Patrícia, hoje a gente vai conversar bastante sobre paisagismo, residencial, predial, né? Mas para embasar, conta um pouco mais sobre a tua trajetória, assim, teu apreço pela natureza, por trabalhar com isso, que acaba até confundindo, né? Quando a gente ama o que faz, a palavra trabalho até ela soa um pouco pesada demais pelo que faz, né? Então, rapidinho, assim. Temos todo o tempo do mundo. Não, então, eu na verdade sou formada em economia pela UFSC. Eu trabalhava no setor financeiro de uma empresa. Enfim, aí casei, tive filhos. E aí quando veio o primeiro filho, decidimos, né, em comum com o pai dos meus filhos, que eu ia ser mãe. E tudo certo, né? Então, foi legal, porque eu curti esse momento. Então, fui mãe 100% do meu primeiro filho. Aí veio a segunda filha. Mas aí, quando veio a minha segunda filha, né? Que a Laura hoje tem 16 anos... Eu tive a necessidade de fazer algo diferente. Porque quando você se torna mãe, é sensacional. Porém, você se sente um pouco querendo fazer outras coisas, né? Sair um pouquinho desse ritmo, assim. E eu realmente precisava muito sair desse ritmo. Foi uma fase que tiveram algumas outras mudanças aí, não só a questão de ser mãe e querer ter uma outra função também, né? Tiveram outras coisas aí no meio do caminho. E aí... eu muito precisava de ajuda, na verdade. Certo. E aí eu, enfim, tinha retornado para Florianópolis. Eu tenho muitos amigos, mas como eu fiquei muito tempo em outro estado, enfim, fui para outros lugares. Os meus amigos não estavam perto de mim, então eu me senti muito sozinha, na verdade. E aí teve um dia que eu falei, não, eu preciso de ajuda, né? Então eu abri meu computador, primeiro pensei, o que eu gosto? Né? Então eu já não queria mais voltar para o que eu me formei, né? Sim. Não queria mais voltar para o setor financeiro, ou enfim, para o que eu me formei. Sim. E aí eu abri o computador, eu falei, o que eu gosto? Eu falei, eu gosto de paisagismo, eu gosto de arquitetura, eu gosto de design, eu gosto, enfim, várias coisas. E aí no dia estava sendo oferecido um curso de paisagismo no Senac. Aí eu falei, não, então é isso, vou fazer. Aí me inscrevi, e aí como eu precisava muito de alguma coisa, me prender a alguma coisa, né? Que eu realmente estava numa fase um pouco só mãe e algumas outras coisas, né? Mudando assim na minha estrutura familiar. E aí foi legal, foi muito legal, porque eu tive uma professora sensacional. Ela era... agora esqueci o nome dela. Gente, agora esqueci o nome dela. Ela era formada em agronomia, ela é uma paisagista formada em agronomia. E aí juntou
juntou duas coisas, assim, como eu precisava muito me prender a alguma coisa e eu já gostava de plantas e tal, então eu caí de cabeça, assim. Então, para mim, era aquilo, assim, parece que foi aquilo que me ajudou a me reerguer, sabe? A respirar de novo, né? E foi muito legal, assim, foi bem legal. Pena que eu não posso dizer isso para ela, eu acho que ela não tá mais, ela já faleceu, mas foi muito legal. E aí o que é legal, assim, então, ela me ajudou sem saber que estava me ajudando, sabe? Então eu precisava muito e foi muito legal. Aí daí continuou, daí eu fiz vários outros cursos e inclusive na Federal, né, as cadeiras de arquitetura, na arquitetura referente ao paisagismo, as cadeiras na agronomia, aqui na UFSC, referente ao paisagismo. E aí você vai trabalhando e você vai fazendo e você vai conhecendo pessoas. E foi muito legal, assim, porque... E aí, claro, eu tenho uma super amiga minha e que, enfim, me deu várias oportunidades. Ela tem uma construtora, então ela sempre me chamava. Falou, Paty, vamos fazer... tal jardim, ou eu acompanhar, enfim. E aí foi bem legal, assim, esse foi o começo, né? Na verdade, o começo foi porque eu precisava sair da onde eu estava. Precisava tracionar. Né? Exato. E aí assim, eu coincidentemente caí com uma pessoa sensacional, né? Que, gente, eu esqueci o nome da professora agora, mas então uma coisa casou com a outra, assim. E aí eu não parei mais, assim. E aí extremamente prazeroso e... Como é legal o poder da profissão professor, né? Tipo, ela tinha um conteúdo para te passar, tu absorveu além do conteúdo e com certeza ela te passou muito mais coisas, assim, que tu se encontrou na profissão, no curso, e realmente ela contribuiu para tua... Porque eu sou teu florescer, né? Exato. Reflorescer. Exato. Reflorescer, isso. Isso, essa é a palavra, reflorescer. E foi super legal, assim. E é isso que acontece, né? As pessoas estão sempre se ajudando. Parece muito pouquinho para você, mas que para mim é muita coisa. E você nem notou que tá ajudando, né? Então, isso é muito legal, assim. Isso agora, hoje em dia, tem tudo a ver com a minha profissão, assim. Porque sem querer, eu entro na vida das pessoas fazendo paisagismo. Às vezes as pessoas chamam porque precisam mudar alguma coisa. Às vezes chamam porque, não, querem deixar só belo, um jardim, tá tudo certo, mas sempre tem uma historinha por trás, né? Tem. E que história bonita, né? Parabéns. E a gente vende alguns produtos e entre eles tem porta. E a fábrica, ela trabalha um marketing que diz assim, toda porta tem uma história. E aí, tu concorda que toda planta também tem uma história? Sim. Então, essa é a parte legal do paisagismo, que toda planta tem uma história. Então, nem todo cliente tem uma história para colocar no jardim, mas muitos clientes têm. Então, eu sempre acabo colocando alguma planta, alguma coisa que remeta a uma lembrança de infância do cliente, né? Então, isso é bem legal, assim. É uma planta que lembra a casa da avó da pessoa, ou então uma fruta que remete a uma infância que colhia na casa do vizinho, ou roubava a frutinha do vizinho. Sempre tem alguma coisa. E isso é legal, assim. E eu tenho esse prazer, assim, né? E é legal porque eu faço isso acontecer, né? Claro, eu e uma equipe, né? Mas é legal. Com certeza, bem legal. Eu tenho até 3 histórias para contar agora. Uma, e recentes, tá? De sexta-feira pra cá, olha só, relacionada a plantas. Sexta-feira eu saí pra jantar com minha esposa. Dentro do restaurante tinha uma jabuticabeira. Na hora que ela falou, que planta é essa? Tipo, é uma jabuticabeira, né? Já veio a jabuticabeira da casa da minha nona, que a gente chama de italiana, minha avó lá no interior. E aí já conectou, né? Tipo, deu uma memória afetiva legal. Aí pulou pra sábado. No sábado, a gente chega na garagem, a minha esposa olhou, amor, nosso pinheiro tá grande, né? Que na frente de casa tem um pinheiro.
Aí ela assim, eu sempre sonhei em ter um pinheiro em casa. E quando a gente fez a casa, há 10 anos atrás, o pinheiro era pequeno, assim, comprado em garden center, assim. E hoje o pinheiro tá enorme. Ela assim, tá até tapando a câmera. Ela falou, tá até tapando a câmera, mas deixa ele ali. E aí a terceira história tá construindo hoje, né? Tipo, hoje eu ganhei, pra quem está nos ouvindo, hoje eu ganhei uma tangerina, né? Uma planta de tangerina da Paty. E aí a Paty deu a missão de, tipo, no dia que a Maitê nascer, eu tô pra receber uma bebê daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias. E aí a gente vai plantar tangerina lá em casa e vai se criar uma nova história. Porque quando ela for grandinha, não sei se eu vou estar com podcast aqui hoje, mas vai ter uma história, tipo, o pai apresentava um podcast, convidou a Patrícia, ela é paisagista, trouxe a planta e hoje tá aqui, olha só que legal. E aí essa história, ela vai contar pros filhos, que vão contar pros netos, sabe? Essa coisa de história. E aí o que a gente estava falando há pouco, do paisagismo com história, do paisagismo afetivo, né? Então, isso é legal, assim, a gente poder contribuir com isso, né? Massa. Sou fã. Paty, e tem alguma história de planta assim que te marcou? Teus avós, alguma coisa assim? Bom, tem uma, né, que eu até plantei na minha... Bom, eu antes morava numa casa, né, e aí lá era o meu estudo. Então, era muito legal, assim. Então, a pena é que agora a pessoa que está na minha casa, né, que eu vendi, não sabe das histórias. Mas, então, assim, eu tinha uma flor que remetia à casa da minha avó, que era o camarão amarelo. É uma plantinha, enfim, coisa boba de criança, mas ela tinha eu não sei. Uma capinha? Não, aquilo ali não é a flor, mas uma bráctea, não sei. Mas enfim, que aí a gente sugava e era adocicado, né? Então... Que cor que é? Ela é amarela, é um camarão, parece um camarão amarelo, assim. Ela é... Porque tu começou a falar isso. Tem uma laranjada que a gente fazia isso também. Bem docinha e tal. Isso, então a gente fazia isso. Então é legal, assim, porque aí eu coloquei isso na minha casa, porque lembrava a casa da minha avó. E aí tinha outra. A minha mãe me deu de presente uma buganvília, eu amo buganvília, né? Então eu tinha quase todas as cores na minha casa. E uma delas foi a minha mãe que me deu, então cresceu lá, lindo, formoso. E hoje em dia minha mãe não tá mais com a gente. Então é legal, assim, claro, eu volto lá no meu condomínio, dou uma espiadinha, ver se a planta tá lá ainda. Porque ela remete à minha mãe, foi ela que me deu. Então eu acho super legal, assim. Eu ganhei uma palmeira de um pai de um amigo meu, e que ele, enfim, gostava de produzir. Coloquei na frente da casa onde eu morava, e como era, né, era mais uma área de preservação, então tinha tucano. Então é legal, assim. Aí eu gostava de olhar assim, essa aqui eu ganhei do seu Isauro, essa aqui eu ganhei da minha mãe, essa aqui remetia à minha avó, sabe? É legal, assim, eu gosto de fazer. Quando o cliente me permite fazer isso, ou quando o cliente gosta disso também, eu tenho prazer, assim, de colocar, sabe, num projeto. Eu acho legal, assim, porque o paisagismo que tem algo afetivo, ou o paisagismo que se usa, né? Ou seja, o paisagismo que a gente coloca uma frutinha. Então, filho, vai lá pegar fruta no pé pra gente fazer o suco de limão do almoço de hoje, sabe? Eu acho interessante isso, né? Claro que eu adoro o paisagismo que você admira, né? É lindo também, então... Mas essas coisas são legais, assim, também, né? Essas coisas com história. Deixa eu contar uma. Cheio de história. Não, a gente tá aqui pra isso, pra contar a história. Em outubro desse mês agora, é esse mês, né? A gente tá em outubro, bem que vai no episódio, vai quinta acho que é 31, ainda é outubro. Tá. A gente trabalhou o marketing da Madeireira União no Dia das Crianças. E aí, antes disso, a gente planejou como que a gente vai fazer a ação e tal.
E aí a gente trabalhou do modo que vamos trabalhar, que a gente trabalha com todas as CND, assim, todas as certificações e tal, respeitando totalmente a natureza, porque para passar para as próximas gerações um ambiente melhor, né? Aí a gente criou, vamos comprar uma árvore. Aí meu irmão já tem 2 filhos grandinhos, vão lá numa praça, escolher uma praça, cavar e plantar a árvore, né? Aí foi bem legal, a gente foi no Junks, compramos uma árvore e tal. E aí ele cavou, plantou a árvore, e aí nessa data, da data da gravação, era o dia que fazia 1 ano do falecimento da minha mãe. E aí veio uma emoção nele, tipo assim, eu tô plantando essa árvore pensando na minha mãe. E aí ele plantou, cobriu e tal. E essa árvore tá numa praça que eu passo vindo do almoço. Tipo, eu passo por ela, eu sei, a árvore que ele plantou, a árvore que ele plantou, a árvore que ele plantou. E aí você lembra da sua mãe? Como eu lembro da minha mãe quando eu olho a Bougainville, quando eu vou na minha, né, onde eu morava antes, ou então quando eu olho qualquer Bougainville. E aí o que acontece? A Bougainville traz muita borboleta. E então toda vez que a gente vê uma borboleta, a gente, né, eu e as pessoas que me conhecem, porque toda vez eu falo, né, eu digo, minha mãe aí, sabe? Então tem essas relações, assim, isso tudo é relacionado ao paisagismo. Então, é legal, assim, eu sou fã, né? Eu, pra mim, teria planta, né? em todos os lugares. Aí muda, né? Muda. O ambiente com a planta muda a harmonia, a energia do ambiente. Muda a energia, sem a gente saber o que é, mas muda a energia, né? É que, assim, o colocar verde nos lugares, né? É você, quando é num escritório, a pessoa que vai, o cliente que está entrando no escritório se sente diferente sem saber que é a planta, né? Claro, tem a beleza toda da arquitetura, mas é que o paisagismo tem vida, né? Então, isso que torna diferente, assim. Então, e para quem está no escritório trabalhando, você acompanha o crescimento ou a morte da planta, né? Então você acompanha, porque dá flor, ela fica bonita, ela tem um processo, né? Ela tá bonita, ela fica feia, ela dá flor, ela dá fruto, aí, sabe? Então isso é legal também, para as pessoas que estão trabalhando ou para as pessoas. Então o paisagismo corporativo é legal também. E tá cada vez mais em alta, né? Tipo, Totalmente. Até a arquitetura biofílica, né? Se colocando plantas. Exato. Assim, vou te dizer que muito me chamam para colocar, para ambientar. Então, assim, tem várias opções de trabalho, né? Então, tem o projeto de paisagismo, que aí você entra ou junto com a construção da casa, né? Ou do empreendimento, de um prédio, né? Ou então você pode fazer as opções, né? Tu tem o projeto de paisagismo, você pode fazer a ambientação, que me chamam muito para fazer a ambientação. Eu quero ambientar essa sala aqui, casa ou residência ou comercial, tem a ambientação. Ou tem a opção de fazer, ao invés de fazer o projeto, por exemplo, eu posso fazer o projeto de paisagismo, que é algo que tem um processo maior, né? É o projeto, é o anteprojeto, o projeto executivo, a entrega, várias reuniões e tal. Mas se a pessoa quer algo mais, quer algo maior, porém não quer tantas etapas, aí eu faço a consultoria. Claro que às vezes não tem como fazer a consultoria, tem que fazer um desenho, mas tem a opção da consultoria. E às vezes quer algo menor ainda, quero só aqui, a sala. Então faz a ambientação. Então tem várias opções, assim, sabe? Então, tu não precisa, que às vezes a pessoa pensa e fala, nossa, um projeto de paisagismo vai ser algo que tem um custo maior. Claro, tem um custo maior, você faz o desenho, né? Faz o desenho em 3D, aí você apresenta, aí você faz o projeto executivo e tal. Mas você tem outras opções, outras saídas. Sim, né? Porque é normal o cliente receber o projeto dos arquitetos. E o arquiteto sempre coloca um verdinho, né? Em volta da casa e tal, pra ambientalizar, pra deixar bonito o projeto.
Porém, o arquiteto muitas vezes não tem toda a expertise, todo o know-how do paisagista, né? E aí, lá no final, vale a pena chamar um paisagista para, tipo, qual planta, quantidade, se pega sol. Tu pode falar muito melhor, né? Porque tem todo um conhecimento, né? Qualquer planta que pode ser colocada na nossa região, como é que funciona essa parte? Então, claro, tem duas opções, né? Uma delas é o paisagismo entrar junto com o projeto da casa, né? Que isso é bem interessante, né? Às vezes tem ou casa ou um empreendimento maior, né? Às vezes é feito o paisagismo numa laje, né? Então, aí sim, obrigatoriamente tem que entrar o paisagismo junto com o arquitetônico, né? Agora, o que acontece muito é construiu a casa e aí depois, vamos fazer o paisagismo. Tá tudo certo também. Tá tudo bem, né? Aí o arquiteto passa para o paisagista o projeto, né? No meu caso, eu faço o projeto em 3D. Então, aí o arquiteto passa o projeto em 3D e aí, em cima desse projeto, eu coloco as plantas indicadas para o espaço, né? Então, a fachada que não vai pegar muito sol, plantas específicas de sombra, né? Porque a gente tem plantas de sol, sombra e meia sombra. Então, aí tem algumas características. Eu digo assim, que não tem planta certa para o lugar certo. Não é, minha planta morreu aqui. Não, é planta certa para o lugar certo. Então, plantas de sol, sombra e meia sombra. Um lugar que não pega sol nunca. Tem muita luz, mas não pega sol nunca. Então, plantas de sombra. Né, plantas, não é uma regra, mas normalmente são as plantas com folhas maiores, porque para captar mais luz, para conseguir fazer a fotossíntese, né? Então são as folhas grandes e mais verdes, são plantas de sombra. Regra geral, que legal, eu não sabia dessa não. Né? Tem outras plantas com folhinhas menores, mas aí tem uma quantidade maior de folhinhas, né? Então a planta tem que fazer a fotossíntese. Então isso é uma característica. E aí as plantas de meia sombra são as plantas que gostam de um pouquinho de sol, mas o sol fraco. Ou então o sol fraco da manhã, então o sol antes das 10 e o sol fraco da tarde, depois das 5. Então o sol do meio ali, que é muito forte, ela não gosta. Então isso são plantas de meia sombra. Então, são plantas que podem ficar na sombra e no sol, mas sol fraco. E as plantas de sol, né? E aí, quando tu vai visitar o cliente, tu já fica ligada já na posição da casa, na posição solar. Eu normalmente pergunto para a pessoa, porque o sol também, verão e inverno é diferente, né? Porque o verão, o sol passa a pino, né? E no inverno, ele passa mais deitado. Então, eu tenho que perguntar para o cliente, assim, né? Não adianta perguntar olhar só na bússola para a gente ver. E aí o cliente vai dizer, aqui não pega sol nunca, ou aqui pega, enfim. E aí tu leva em consideração se a pessoa vai ter jardineiro, ou ela quer alguma coisa com menos mão de obra, de cuidar, como é que... Então, sempre tem quem me diga... Assim, a primeira etapa, né? Você vai visitar um cliente, eu gosto de ir até o local. Eu gosto de ir, porque você estando lá dentro, né? Você sente o espaço. Na verdade, eu acho que o paisagista, o arquiteto, quando chega no lugar, já sabe mais ou menos o que vai fazer, né? O cérebro já fica trabalhando. Mas essa primeira visita é importante, porque você pergunta para o cliente de que forma que ele vai usar o jardim. Tem criança, né? Ou tem idoso. Se você quer um jardim para admirar ou se você quer um jardim para usar. Se você tem alergia a algum cheiro, né? Então, aí já começa uma conversa. Que aí a pessoa vai te dar algum retorno, né? Eu costumo perguntar, tem alguma planta que você não gosta? Porque aí você já mais ou menos consegue mapear, assim, o estilo de paisagismo que a pessoa gosta, sabe? Então, gosto de fazer essa primeira visita e eu nunca consigo ser muito rápida. Você gosta de conversar. Porque aí você consegue... E às vezes na conversa você consegue buscando mais coisas, de repente até mais histórias. Exato. Né? E assim, normalmente as pessoas não sabem muito o que te perguntar.
porque não sabem o que querem, né? Mas, ao mesmo tempo, para eu não errar tanto, assim, num primeiro anteprojeto, né? Você tem que começar a perguntar, né? Quem vai usar o jardim? Então, não, ninguém vai usar. Então vai ser só para admirar. Ou então a pessoa já de cara diz, eu adoro frutas. Então você sabe que vai ter que ter alguma fruta dentro do contexto ali, não necessariamente um pomar, mas uma fruta dentro do... Sim. Então é legal, assim, essa primeira visita. Enfim, aí depois senta, faz o anteprojeto, aí apresenta, e ali você já consegue enxergar, né? Porque aí, se for um projeto de paisagismo, você apresenta o 3D, e aí a pessoa já tem uma ideia clara, assim, do que é. Aí vai trabalhando, né? Adorei, ou não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Legal. E quando tem pet, muda alguma coisa, não? Muda. Tem algumas plantas que a gente não coloca, assim, né? Então, tem algumas plantas que, exceto se o cachorrinho ou o gato, né, não beliscam nada. Mas tem algumas plantas que não dá para usar. Uhum. Mesmo pra gente, assim. Tem uma até que eu aprendi meio que na marra, assim. No meu próprio jardim, eu passei foram duas plantas. Eu passei é a lantana, né? Uma florzinha super bonitinha, assim, que eu gosto de colocar, porque atrai bastante borboleta. Mas eu tive alergia, né? Então, bati meu pé nela e tal, e tava no sol, enfim. Nossa, meu pé ficou assim, pé pão. E tu logo identificou que era da planta ou... Então, na verdade, eu imaginei que fosse dela, mas aí eu liguei pro HU, né? Que tem aquele centro de tóxico, não sei o que lá, enfim. Queda de cobra, queda de aranha e tal. Enfim, aí eu comentei, ele falou, não, pode ser que seja da lantana, que ela dá alergia, né, em algumas pessoas, não é? E é isso, assim. Massa. E aí, voltando no teu rolê de... Tu foi lá, fez o projeto, o cliente aprovou, e aí na execução a Paty tá lá também. Pode estar lá também. Então, eu, né, isso é a minha forma de trabalhar. Eu costumo passar para a pessoa o valor de projeto, né? Então, entrega o projeto. Então, faz anteprojeto, projeto executivo e encerrou o projeto, entrega o projeto. Mas eu costumo passar um valor, se a pessoa quiser fazer, que eu supervisione a implantação do jardim, então eu faço 2 valores. Se a pessoa quiser, às vezes a pessoa tem o prazer de fazer, não, eu só quero o projeto. Beleza, a pessoa implanta o jardim. Agora, se a pessoa quiser a minha ajuda, eu estou lá também. Aí essa é uma parte extremamente prazerosa também, né? Tá envolvida. Eu sou fã, né? Eu gosto da criação e eu gosto de estar lá na execução. Então, a execução, o que é? Tem algumas etapas da execução, né? Então, isso está por trás, o cliente não vê isso, mas tem um corre por trás. Eu digo que é um balé, né? Então, primeiro eu faço todo o orçamento de tudo que o projeto... Tu já conecta com fornecedores de confiança. Então, exato. Faço todo o orçamento de todas as plantas, quantitativo, plantas, e aí o cliente aprova. Ok. E aí eu faço a escolha dessas plantas e vou passando para o cliente, ó. O cliente já sabe os valores que vai gastar, né? Com planta X valor, com, não sei, pedra... Não sei, as coisas, todos os itens que estão no projeto, né? E aí eu vou passando e faço... Aí, então, eu faço toda a escolha das plantas, aí depois estou lá quando faz a entrega, né? Então, primeiro o fornecedor vai entregar isso, segundo isso, então forma todo um balé, né? Então, às vezes não é um fornecedor só, são vários fornecedores. Então, e as pessoas têm que chegar no dia... planejado, porque a equipe já vai entrar logo em seguida. Então, um sincronismo, né? Tem todo um balé. E se um falha, acaba que, né? Eu tô lá. Aí, se eu tô lá, o cliente nem nota, porque aí eu já corro atrás de alguma outra coisa. Então é legal, assim, eu gosto dessa parte, assim. É claro, tem toda a montagem. Eu gosto de estar na montagem do jardim e depois o jardineiro vem e planta tudo. Então, é legal, assim. Por quê? Porque planta tem lado também, né?
Ah, é? Então, assim, é diferente, assim, né? Claro, a minha equipe, eu trabalho com a minha equipe há uns 15, 20 anos, né? Já são entrosados. Então o Leandro já sabe, um olhar ele já sabe, assim, ele falou, Patrícia, já sei. Eu vou... Tá, calma, vou plantar isso aqui de novo. Porque a planta tem... Por exemplo, o meu objetivo quando eu fiz o projeto era esconder tal coisa, né? Aí, se eu tenho várias plantas da mesma espécie, ele não vai saber que eu quero que ele aqui coloque as mais altas, se eu não estiver junto, né? Ele não vai saber que eu quero que as mais altas estejam aqui. E tem uma sequência, assim, então as mais altas ficam atrás, as mais baixas na frente, e as mais baixinhas na frente. Tem uma sequência. Então, isso é o olhar de quem idealizou, né? Então, por isso é importante o arquiteto estar na obra, o cozinheiro estar lá no dia sabe? Todos os seus profissionais estarem no dia. É importante, assim, né? Então, não é um custo a mais, para o cliente, né? Não é um custo a mais, é uma pessoa que idealizou vai estar lá e sabe? A certeza. Ele tá tendo uma certeza que vai ficar do melhor jeito, porque quem idealizou, quem desenhou, está lá acompanhando. E mesmo a planta, assim, né, que eu falei, a planta tem sempre tem um lado que é mais bonito, que tem que estar virado para frente, né? Digamos que seja no muro, a parte de trás pode estar, não sei, careca, né? Tá sem folha, mas tem que estar virado para frente. Então as plantas têm frente, né? E é importante, se você vai olhar só de um ângulo, se você vai olhar de um ângulo de lado, isso é o olhar de quem criou, né? Sim. Você talvez passe lá que tá tudo certo, tá ótimo, assim, né? Porque é diferente, você tem um olhar para outra vivência. Isso, né? Na minha vida. Cada um com a sua, né? Cada um do seu nicho. Verdade. Tanto é que... E todo mundo se completa, né? Concordo. Se todo mundo fizesse paisagismo, seria da madeira. Ninguém ia cortar madeira. Ô, Paty, eu sei que tu tem projeto aqui na Grande Florianópolis, mas também fizesse uma bela casa em Rancho Queimado, né? O paisagismo do Refúgio Rig. O Refúgio Rig tá sendo case aqui nos últimos episódios, né? Pois eu vi. O pessoal do Edframe e agora com a Paty também. Porque realmente é uma casa que... Muito legal. Muito legal, né? Sensacional. Na verdade, eu diria sensacional. É um espetáculo. Sensacional. Então, viste o vídeo que eles postaram a semana? Os meninos. Os meninos do Kouna no Instagram, depois eu te mando. Me manda, eu quero ver, porque ficou muito legal. E agora que a casa tá... Muito. Porque a proprietária, que é a Fabiola, a Vila, tem um bom gosto enorme. Sensacional. E aí, a casa toda pronta, os rapazes do Kouna, os arquitetos, né? Foram lá fazer uma gravação para marketing, né? E aí eles são artistas também. Aí eles fizeram poesia e foram falando a poesia durante o vídeo. E aí a casa toda pronta, com móveis bonitos, que legal. Um paisagismo bonito também. A casa ficou muito bonita, assim, muito bonita. Claro, agora não falando paisagismo. Como a gente tá levantando a curiosidade, pode ir no Instagram, @refugiorig. HYGGE, se não me engano. Só que não tá para aluguel, tá só para observação. Tá só para... Vale a pena. Vale a pena, mas é o privilégio da proprietária, dos proprietários. Então, e aí como que foi... É desafiador tu ir para outra cidade, com outro clima, tu estuda um pouco antes, ou já tem essa vivência, ou tu olha as plantas que tem na região, como é que funciona? Então, na verdade, a gente observa, assim, o que... Porque lá faz mais frio, né? Então, até a grama a gente acabou colocando outra, né? Que resiste um pouquinho mais. E assim, você presta atenção um pouquinho o que resistiria lá. Só que, claro, muita coisa a gente colocou que a Fabiola adora planta, sim, né? Para quem conhece a Fabiola, ela gosta bastante de planta. Então, a gente tinha as plantas no tom lilás, o amarelo, então ficou bem legal, assim. E aí, claro, a gente colocou a uva, que aí depois eu não voltei, eu não sei se ela
chegou a brotar a uva lá em cima. Deu uns brotinhos, até onde eu sei, né? Mas eu tenho que me atualizar. Vai que... E aí ela tava toda empolgada, assim, quando nasceu os primeiros brotinhos. Muito legal, assim. Então tinha algumas coisas, assim, a Fabiola tava bem... Tinha plantas que ela queria, né? Então, foi muito legal, assim. Só que, claro, fazer fora da tua cidade, claro, para a equipe se desloca, e foi a equipe que trabalha comigo, né? Que foi fazer, então aí se desloca, então fica um pouco mais cansativo, assim, para a equipe, né? E eu não, né? Eu dormi lá. Que privilégio. Sensacional. Achei o máximo. Podia fazer mais agora lá, né? Porque eu achei... foi muito legal. Foi bem legal mesmo ter feito. Bem bacana mesmo. E claro que aí lá demorou um pouquinho para as plantas pegarem, né? Então, não foi assim bem rápido assim o crescimento das plantas lá. Mas e algumas mais rápido, né? Que tu viu. Então, a bordadura ali de bougainville, enfim. Mas tem. Te respondendo, tem plantas que no frio não vão muito bem, né? E é isso, assim. Algumas, claro, você bate cabeça, né? Não, vamos colocar ela. Mas no geral, assim, todas foram bem, assim. Uma foi mais sofrida, né? Que aí depois a gente substituiu, enfim. Mas enfim, a maioria foi muito bem e aos poucos está crescendo e ela está curtindo, acompanhando o crescimento. Muito, né? É hobby, pelo que eu acompanho eles ali, é hobby deles no final de semana, dar aquele, olhar o jardim, colocar uma botinha, botar uma luvinha lá, mexer. Exato. E aí esse é outro tema, né? É terapêutico, né? Eu sou paisagista, mas eu confesso que eu cuido de algumas plantas de clientes minhas, plantas internas, né? E tem algumas florestinhas dentro de casa que eu coloquei e as minhas clientes falam: Patrícia, será que você pode vir aqui cuidar? E, gente, pra mim tudo certo, assim, eu vou, porque aí ao invés de ir pro psicólogo, né, eu vou pra minha terapia, que é legal, assim, sabe, você cuidar da planta, assim, claro, aí não são minhas, né, são plantas de clientes, né, mas tu és a madrinha. Chamam, que me chamam para fazer esse trabalho, né? É um trabalho também, né? Então, além do paisagismo, de fazer o projeto de paisagismo, a consultoria, a ambientação com plantas, eu faço a manutenção das plantas de apartamento, né? Então, quando eu faço ambientação, eu já digo para, né? Aí se é cliente, não tenho tempo, não sei cuidar e tal. Aí elas me chamam. Então, isso é um outro nicho. Então, mas era a minha próxima pergunta, porque lá na Milão a gente ficou um trabalho incrível, disse, aqui o solo era arenoso, tem que molhar. E, opa, já ficou a missão. Aí foi, por sorte, começou dias chuvosos, e assim, opa, ficou excluído dessa tarefa. Eu terceirizei para São Pedro. E aí, essa recomendação que tu passa pro cliente, tipo assim, tu saiu. E aí a minha pergunta era, porque o cliente ele tem um compromisso, né? Mas aí eu vejo que então tu também, para alguns casos, tu também tem esse Não, assim, para todos os casos, né? É que quando é área externa, aí a equipe vai, né? Então aí fecha-se um contrato mensal, né? E a equipe vai fazer a manutenção no jardim. Mas quando é interno, que aí né? Dentro da casa do cliente. Dentro da casa do cliente, algo mais delicado. E aí eu faço. Aí eu chamo de plantoterapia. Pra mim, né? Porque é bacana, assim. Mas a parte externa e quem faz é a equipe. Aí e aí, nesse caso de plantas internas, normalmente tem o posto de luz e tal, né? Aí na construção já é meio programado isso, né? Não, então, é que assim,
Ou só completando, desculpa. Ou uma planta interna dentro de casa, ela tem vida longa? Não, tem vida longa. É assim, normalmente a ambientação vem depois que a pessoa já está morando na casa, já tem tapete, já tá tudo certo, tá perfeita a casa. E aí me chamam para colocar a planta. Às vezes não, às vezes a arquiteta vai entregar e me chama para entregar a casa já com planta, né? Mas regra geral não, regra geral a pessoa já tá morando um tempão, falou, Patrícia, eu queria colocar umas plantinhas, né? E aí, claro que eu vou até a casa da pessoa e aí eu identifico, né? Quem sabe a gente coloca ali naquela prateleira, coloca umas 3 plantas pendentes, quem sabe aqui nesse canto a gente... E aí eu já vou vendo os lugares que tem uma luminosidade boa. Claro, canto escuro não adianta, porque luz precisa... A planta precisa de luminosidade, de água e de ventilação, né? Então, claro, precisa de outras coisas também, mas essas são básicas, assim. Então, lugar muito escuro não vai, sabe? Então, aí eu, quando vou na casa da pessoa, eu já identifico. Quem sabe uma planta aqui. Então, e aí escolho plantas que cabem nesses lugares. E aí, me corrija se eu estiver errado, mas aí também a planta tá perdendo um pouco de vida. Bota fertilizante, tal, alguma coisa assim, algum segredinho pra... Então, tem várias coisas, né? Então, até hoje uma cliente me mandou um recadinho, falou, a pontinha da folha da minha planta, né? Ela mandou uma fotinho, tá... Algumas pessoas me perguntam algumas coisas sobre planta. Óbvio, nem tudo eu sei responder, né? Mas tá tudo certo, eu pergunto pra quem sabe, né? Mas, assim, tem várias coisas que podem alterar o normal da planta, né? O auge da planta, né? Então, colocar a planta no lugar errado, né? Uma planta de sol, colocar na sombra, a planta não vai ficar tão bonita, não significa que vai morrer, mas ela não vai chegar no seu máximo, sabe? Então, às vezes é só mudar a planta de lugar, por exemplo, colocar uma samambaia, né? Uma das perguntas da sexta passada de uma amiga, né? Ela falou, minha samambaia não tá tão bonita, tal. Onde é que ela tá? Não tá pegando vento, certo? Tá pegando vento. Primeira pergunta que eu fiz, ela falou, tá pegando vento. Aí eu falei, então tenta mudar de lugar. Então tem algumas plantas que tem algumas... A maioria tem a sua característica, né? Particularidade, né? E aí, né, respondendo a essa amiga, né? Era samambaia e tava no lugar que tava na sombra, com bastante luminosidade, mas pegava vento. E a samambaia não gosta muito de vento. Então é isso, assim. Na realidade, quem entende, entende, né? Tipo assim, na minha casa eu tenho um pedaço de grama. E aí, quando eu fui morar, o jardim ficou lindo e tal. Eu assim, cara, é a minha casa e eu vou fazer questão de cuidar do meu jardim, né? Tipo aquela coisa de... E cuidei durante 2 anos. Cansou. E aí, além de cansar, a grama começou a morrer. Tipo assim, eu não... Sombra. Tem uma parte de sombra, uma parte que eu não cuidava direito, alguma coisa assim, faltou algum fertilizante no solo. Aí eu contratei o seu Lademir, que é o meu jardineiro lá. Faz 8 anos, meu jardim tá sempre lindo, sempre impecável. Eu vou lá só para alimentar os passarinhos, que eu tenho uma casinha de passarinho. Eu recebo visita, eu me sinto bem na minha casa. Porque aí contrata quem sabe, né? Exato. Por aí. É isso que eu digo. Cada pessoa no seu nicho, né? Então, assim, é legal você ter a manutenção, né? Aí você fecha um contrato de manutenção mensal ou quinzenal, né? Tá perfeito. Você nem sabe quando a equipe de jardinagem vai. A jardinagem entra, sai, cortou tudo, organizou, vai embora. Tá tudo certo, né? Então é legal. Às vezes as pessoas pensam, nossa, é um custo, né? Que custo alto. Mas se você não quer fazer, né? Então, se não pode fazer, né? Contrata. Então, tá lá, vai estar sempre arrumadinho, sempre bonito. Então, enfim. Porque o verde numa casa, assim, o verde, o paisagismo, enfim, né? Ele meio que fecha moldura. Isso. É moldura, né? Que a gente comentou. Então, o verde é o
paisagismo é a moldura do quadro, né? Então, muito às vezes você tem só a tela do quadro, mas aí coloca uma moldura, nossa, dá um... não é regra, mas... Não, né, assim faz todo sentido. Faz todo sentido. Ou então, o nosso corte de cabelo pro nosso rosto, né? É o paisagismo numa casa. Uma casa sem verde nenhum, talvez não chame tanto atenção quanto ter algum verde, né? Claro, gente, tem casas maravilhosas mas toda casa maravilhosa com o verde se torna mais maravilhosa ainda. Então, tem o seu complemento, né? Até tem super tendência, né? Tendência não, já é realidade, claro. Prédios com muito verde no próprio prédio. Né? Sim. Quem passa no Primavera Garden ali... Exato, prédios, exato. Não, eu... Prédio em Milão tem um prédio super icônico também, com bastante verde. Não, eu vou fazer eu vou só entrar com a parte da implantação, né? Administração da obra de um prédio que está saindo ali em Jurerê e que, assim, sensacional. Sacadas, cheio de plantas, lindo, maravilhoso. Daqui a um tempinho aí vai sair e vou estar lá fazendo essa etapa. Muito bom. Bem legal, bem bom. Ô, Paty, tu comentou que passou esse assunto lá atrás, eu não quis te cortar na hora, só que eu fiquei curioso. Há um tempo atrás, talvez seja impressão minha, mas tinha bastante casa com teto verde. O pessoal fazia. Ainda está se usando? Funcionou, não funcionou? Eu acho bem lindo. Se usa bastante, né, para conforto térmico. Essa não é muito a minha área, né? Então tem umas pessoas bem especialistas, né? E que estão aqui em Florianópolis, tudo. Então não posso te dizer assim, né, com toda certeza, mas se usa sim. Acho lindo. Né, dando a minha opinião, acho bem lindo. Acho que também tem que fazer a sua manutenção, né, além de contratar o escritório que vai projetar esse teto verde. Acho que tem que vir uma manutenção aí também, porque faz diferença, né? E traz um conforto térmico, né? Então, térmico e acústico, sim, né? Imagino. Então, acho legal, acho lindo, mas não... Como não é a minha área, eu não faço, né? Então, não sei te dar detalhes, assim. Mas... Legal, foi só curiosidade mesmo que a gente tocou nesse assunto, assim, opa... Não, é legal. Faz uma diferença, assim, né? Fica... É legal, você olhando de cima, assim, fica diferente, tudo integrado, né? Integrado à natureza, assim. Legal. Paty, e a gente vai para os nossos... Que agora, se tu me permitir, a gente vai um pouco mais assim para a vida pessoal, né? A gente tá partindo para nossa finalização, a gente se faz algumas perguntinhas para o público te conhecer melhor, assim. E aí a perguntinha é: quem que é a Paty fora do CNPJ? Tipo, quem que é a Paty, o que gosta de fazer, quais os seus hobbies? Eu vou dizer que eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar no meio de pessoas. Pessoas te reenergizam. Pessoas, eu gosto de estar, assim, claro, não é sempre que eu consigo, mas eu gosto de, vamos dar uma característica, né? Vamos fazer natação ou vamos jogar vôlei? Eu vou pro vôlei. Vai pro coletivo. Eu gosto do coletivo. Essa é minha... Eu não sou do individual. Sim. Vamos ganhar uma medalha individual. Não tem graça. Eu jogo vôlei de areia. Eu gosto de jogar vôlei. E brinco só, né? Vôlei de areia, eu gosto de, pelo menos uma vez na semana, estar com pessoas que respiram a mesma coisa. Né? E vôlei de areia é muito bom porque tu bota o pé na areia, pé descalço. É legal. Eu gosto de estar eu gosto de estar com pessoas que têm um propósito parecido. Então, eu tô indo pro vôlei de areia, as pessoas estão indo para jogar vôlei de areia, então todo mundo respira a mesma coisa. Eu acho legal, assim, gostaria de fazer mais, né?
Mas isso é uma característica minha, assim. Então, assim, as minhas amigas sempre dizem, Patrícia, você tem que aprender a ficar com você mesmo, com a sua própria companhia. Eu falei, mas eu não quero, eu quero ficar com vocês. Tem que aprender. Eu falei, não, mas calma, eu vou aprender. Quando eu ficar mais velha, eu vou aprender. Não, isso é uma característica minha, assim. Gosto bastante de estar no meio de pessoas, assim. Eu tenho uma dificuldade de estar, ficar sozinha, sabe? Uhum. Eu gosto, sempre ligo para alguém e falo, será que eu posso ir aí? Que legal. Essa é uma característica minha. Eu gosto do coletivo, bastante. Muito bom. E tem a pergunta que sempre acontece por aqui também, o que não pode faltar na casa da Paty? Eu vou dizer que uma plantinha não pode faltar. Essa resposta foi horrível, né? Não foi horrível. Foi meio óbvio, né? Não, foi muito óbvio. Na hora que eu fiz a pergunta, assim, é óbvio, né? Não pode. Uma plantinha tem que ter. Bom, hoje em dia eu moro num apartamento, né? Não moro mais na casa onde eu morei um bom tempo. Mas tem bastante planta. Tem, assim... Tem plantas crescendo por cima do quadro. Gosto bastante, assim. Eu não sou, assim, talvez eu não seja a melhor mãe para as minhas plantinhas. Mas elas me fazem muito bem, assim. E as pessoas que vão também, eu tenho certeza que a vibração é outra, sabe? É legal, gosto de ver elas crescendo, ou morrendo, ou enfim. E tem uma conversa? Sim, tu chega e conversa com ela? Assim, tem uma conversinha. Uhum. Tem. Assim, quem não entende acha que... Nossa, a garota tá louca, né? Mas tem. Tem uma conversinha... Legal, de intimidade ali. Tem. Então, tem um papinho assim. Falou, nossa, o que tá acontecendo com você? Isso sempre rola. Que massa. É legal. Não, a plantinha é uma coisa que tem que ter. Que massa. Então, Paty, vamos para os avisos paroquiais. Quem quiser... Quer deixar algum recadinho? Eu quero. Vamos lá. Bom, quem precisar de algum... colocar plantas dentro da sua casa, então um projeto de paisagismo, uma consultoria, ambientação com plantas, colocar na sua residência ou no seu escritório, que faz uma super diferença, porque a gente sabe que planta acolhe, planta dá um aconchego e planta refresca também, né? Então, uma sombra de árvore e uma sombra de um concreto é diferente, né? Então, quem quiser colocar plantas, um verde próximo de si, é só entrar em contato, dá para entrar através do meu direct, né? No Instagram? No Instagram é Pensando em Seu Jardim, _paisagismo, Patrícia Schreiner, né? Dá para buscar pelas duas coisas. E lá tá o meu contato. Vai estar aqui nas descrições também do vídeo aqui. E, gente, mais uma vez, super... recomendo a Paty, chama ela lá, veja os projetos, chama ela, troca uma ideia, que você vai gostar da recomendação. Vou pedir também aquele favorzinho, né, aquele favor de seguir o Milão Conecta no Instagram e se inscrever no canal do YouTube Milão Acabamentos. Eu sou o Diogo Bess, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio. Obrigado e até a próxima. Valeu!